Marina, bom dia. Mariana, do Globo. A senhora falou ali brevemente, de uma maneira bastante abstrata, a ideia da flexibilização da CLT, e me diz que isso está sendo discutido aí dentro do partido, não está fechada nenhuma diretriz. Eu queria entender melhor o que está sendo discutido, quais são as propostas na mesa e o que vocês pensam em relação a isso. Em primeiro lugar, não falei de flexibilização da CLT. Eu fico com medo de que a manchete amanhã já seja essa e é mais uma para enfrentar. Não falei isso, repito. Esse é um debate que vem sendo feito há muito tempo na sociedade brasileira, que busca fazer uma atualização das regras trabalhistas que sejam compatíveis com as necessidades dos trabalhadores e dos empregadores. Disse que estamos fazendo um esforço para dar uma resposta, que ainda não temos a resposta. Mas esse é um debate que não está sendo feito apenas por nós. E quero reafirmar, para que não fique nenhuma dúvida, de que isso será feito sem prejuízo das conquistas que os trabalhadores a duras penas alcançaram. Marina, Raquel Salgado, da revista Época Negócios. Muitos dos pequenos e médios empresários reclamam de uma dificuldade de conseguir financiamento no Brasil. E vários acreditam que o BNDES hoje tem uma política industrial e de investimento que privilegia as grandes empresas. Essa tendência de se querer formar os grandes campeões nacionais. Eu queria entender um pouco como você vê essa política, se você acha que ela é acertada e como você acredita que deva ser o papel do BNDES num possível governo seu. O BNDES é um banco de desenvolvimento econômico, social, importante, estratégico para o nosso país e que precisa cada vez mais cumprir com a sua função de estimular o processo produtivo, de viabilizar os meios para que o desenvolvimento econômico possa acontecer num ambiente saudável. Desde 2008, se iniciou uma distorção em relação às finalidades do BNDES. Naquele momento de crise, se justificavam determinados procedimentos que foram repetidos, mesmo quando a crise já dava sinais de que era necessário um distanciamento das políticas iniciais. Isso foi criando uma distorção. Mas a mais nefasta de todas as políticas, que hoje precisam ser reparadas, é o volume de dinheiro que foi destinado, sem que o contribuinte saiba quais os critérios, sem que isso tenha passado por um debate dentro do Congresso, quando se aprova o orçamento público, de que cerca de 500 bilhões iam ser destinados para meia dúzia de empresas que foram escolhidas pelo Estado para serem as campeãs. E a sociedade, com justa razão, reclama que se tenha meios para, a partir de regras horizontais, todos possam se tornar aptos para os empreendimentos, para tomar os recursos que são disponibilizados pelo orçamento da União, porque o BNDES, em relação a esses investimentos, deve uma satisfação à sociedade. É criar um ambiente de negócios que seja favorável para todos. Esse é o esforço que vamos fazer. E isso só será possível em um ambiente econômico em que os problemas da macroeconomia sejam resolvidos. Hoje, com a política de juros altos, com o baixo crescimento e elevação da inflação, um processo progressivo de irresponsabilidade fiscal dificulta muito fazer os esforços voltados para a microeconomia, aonde é o lugar em que se cria esse ambiente saudável, sem a lógica do caso a caso, do privilégio para poucos, em prejuízo de muitos. Marina, Thalita Fernandes, da Veja Online. Eu queria saber se na reforma tributária tem alguma medida que contempla os empreendedores de simplificação tributária, porque hoje tem um microempreendedor individual, mas atinge só uma faixa. Se vocês estão discutindo alguma medida. Estamos fazendo essa discussão, nosso compromisso é de mandar uma proposta no primeiro mês do nosso governo. Claro que
recebendo ainda todas as contribuições possíveis para que essa proposta dê conta dessa complexidade. Nossa determinação é orientada por aquilo que eu tenho repetido sempre, o princípio da justiça tributária, da simplificação e da transparência, ao mesmo tempo em que queremos fazer uma reforma tributária de forma fatiada, exatamente para evitar que ela seja boicotada pelos agentes do próprio Pacto Federativo. Porque uma das maiores dificuldades da reforma tributária não é apenas a complexidade da tarefa de simplificar, de evitar que quem pode menos pague mais, de dar transparência aos processos para que o cidadão veja que o que ele paga deveria ser retornado com qualidade e responsabilidade. Não são esses princípios que precisam ser traduzidos na prática em artigos, parágrafos, incisos. É exatamente os interesses que se sentem ameaçados de prefeituras, de governos estaduais, de governo federal, que se sente muito poderoso, tendo a maior parte do orçamento público na sua mão, e com isso fazer a distribuição de acordo com seus interesses políticos. Se a reforma é fatiada, se cria um espaço para que prefeituras e governos dos estados, não se sentindo tão impactados de imediato, favoreçam o ambiente da reforma. Luiz Monteiro, do Jornal da Record. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, defendeu que se tire do ar propagandas do Partido dos Trabalhadores que criticam a sua proposta de autonomia do Banco Central sob o pretexto de criar um ambiente de medo. Como é que a senhora vê esse pensamento, essa ideia do procurador? Os nossos advogados entraram com ação na Justiça para nos proteger de todas essas calúnias e difamações. Se assim entende a Justiça, é a decisão da Justiça. O que nós queremos é que se faça as eleições em um ambiente de debate e não do embate. Em um ambiente em que prevaleça as propostas e não as fofocas. Porque é isso que está sendo espalhado em todo o Brasil. E ainda dessa forma. É o que eu disse antes. Para o marketing selvagem, não existe argumento, só o discernimento. E a Justiça teve esse discernimento, é a decisão da Justiça. Nós estamos procurando a Justiça, não vamos revidar na mesma moeda, não vamos nos transformar naquilo que estamos combatendo. Aqui, a Ana Fernandes, do Estadão. Eu queria só, rapidamente, se você pudesse revisitar a pergunta da colega da Folha, porque ela colocou essa questão de quais seriam as propostas, então, para leis trabalhistas, se haveria como falar, mencionar o que está sendo discutido. A minha pergunta exatamente seria sobre reforma tributária. Campos tinha feito uma promessa de entregar um texto base dessa reforma ainda antes do primeiro turno. A senhora pretende apresentar esse texto do que seriam as propostas de reforma tributária ou isso só será feito após a eleição? O Eduardo Campos assumiu o compromisso de enviar para o Congresso no primeiro mês do seu governo, após eleito. Nunca tive conhecimento de uma proposta de que iria mandar antes do primeiro turno. Desconheço aonde ele tenha se comprometido com isso. Em relação à questão das leis trabalhistas, estamos em discussão. E é isso que eu estou dizendo. Não temos ainda um posicionamento da nossa aliança. E o que eu posso repetir é que queremos fazer com que esse debate, que não é só da nossa aliança, possa ser feito em favor dos trabalhadores e em favor do processo produtivo, que possa ser cada vez mais vigoroso e próspero. Esse é o esforço, não é uma equação fácil. Se fosse fácil fazer as reformas, o sociólogo teria feito a reforma política e o operário teria feito a reforma trabalhista. Eu prefiro ter humildade e continuar o debate exatamente para evitar as distorções que estão sendo feitas. Vou repetir, queremos preservar as conquistas dos trabalhadores e queremos fazer uma atualização que considere o diálogo, o debate de algo que tem um nível de complexidade muito grande.
Marina, Cristiane do Valor Econômico, ainda nessa questão da atualização da legislação trabalhista, qual que é a proposta para a terceirização? E a senhora não poderia detalhar um pouco mais esses pontos que estão sob discussão, deixar um pouco mais claro? Nós estamos em debate. Não queremos a precarização das ocupações que existem. Foi feito um processo no governo do PSDB que tem muitos problemas. Esses muitos problemas precisam ser reparados. E existe um esforço que está sendo feito por trabalhadores, por empreendedores, por empresários, pelo próprio governo, em como podemos prover aos trabalhadores os meios para que possam sair da informalidade, que possam ajudar, inclusive, em um outro problema, que é o nosso sistema previdenciário. É um debate difícil. Ainda não temos uma finalização sobre o assunto. Marina, Diego, do Portal R7. Esse ano o Super Simples foi alterado para incluir empresas de novos ramos no sistema de tributação, mas ainda não foi discutido a ampliação do limite do faturamento. Eu queria saber se a sua coligação tem propostas para o Super Simples, quais seriam essas propostas? Uma conquista das pequenas empresas, que deve ser preservada, a ampliação, uma reivindicação das empresas, mas, mesmo assim, continuou o problema, que é o fato de que, quando eles atingem os 3,6 milhões, entram em um processo incompatível com a sua capacidade de suporte. E o que nós temos debatido é a possibilidade de criar uma faixa de transição. Como será essa faixa de transição? É o esforço que está sendo feito, inclusive ouvindo o setor. Marina, Cléo Brandão, do SBT. Eu queria saber sobre a ação que o PT está movendo, né, com relação ao escândalo da Petrobras, né, da acusação que a senhora teria feito numa entrevista, né, com relação aos dirigentes, os antigos dirigentes da Petrobras. Eu estou apresentando as nossas propostas. Infelizmente, os nossos adversários não apresentaram as suas. E estamos sendo combatidos a ferro e fogo por termos propostas. E dizemos claramente, no nosso governo, a diretoria da Petrobras será escolhida a partir de critérios de competência, de ética, por comitê de busca, valorizando os funcionários que são altamente competentes e relevantes dentro da Petrobras. Se isso incomoda os nossos adversários, inclusive a candidata presidente Dilma, que disse que vai manter do mesmo jeito, de que no seu governo não haverá mudanças, que vai continuar, eu compreendo que a indicação das agências, as indicações para as diretorias da Petrobras, continuarão por critérios puramente políticos, com os resultados que o Brasil está vendo. A Petrobras, uma empresa respeitada, eficiente e competente, ameaçando, isso sim, a exploração do pré-sal, os recursos para a saúde e para a educação, por tudo que foi feito que levou a Petrobras a hoje ter a metade do valor que tinha e está 4 vezes mais endividada e sob o fogo cruzado do uso indevido dos dividendos que ali são gerados, que são produzidos. Nós vamos continuar debatendo o nosso programa, com tranquilidade, com serenidade, e não vamos entrar nessa lógica. Eu vou continuar dizendo que vou governar com os melhores dos partidos, a partir dos critérios que estou dizendo, competência, eficiência e ética, por comitê de busca para as agências e para a Petrobras. Não me conformo com a ideia de, em lugar de buscar e mencionar, evidenciar que em todos os partidos existem pessoas honestas, evidenciar que em todos os partidos tem pessoas que não fazem o uso correto dos recursos públicos. Eu prefiro valorizar os que fazem o uso correto dos recursos públicos. Olha, infelizmente, nós temos tempo só para mais uma pergunta, porque
A candidata já está bastante atrasada para o seu próximo compromisso, então vamos para a última pergunta. Graziela, TV Globo. A senhora pessoalmente defende essas faixas de transição do super simples para o regime tributário das grandes empresas? Defendo que se tenha uma faixa de transição para que se crie um ambiente favorável para que o empreendedor, que a duras penas consegue criar uma empresa, gerar riqueza para o nosso país, emprego e ocupação digna para muitos jovens que hoje não têm um trabalho para viver, pagar seus estudos, quando ela alcança um determinado nível de rendimento, ela entra numa burocracia perversa em que 70% das empresas que são criadas e que conseguem se firmar até 3.600.000 reais desaparecem. Nós queremos uma faixa de transição exatamente para que essas empresas continuem prósperas, gerando emprego, melhorando a vida das pessoas.